Então tá aí online agora. Então, já que está sendo gravado agora, eu vou só recapitular o que eu estava falando antes. No começo eu dei um overview sobre os números que a gente teve em 2013, que foram números bem expressivos, só para a gente ter uma noção do que a gente está falando quando a gente está falando de BroJS, né? Um negócio bem grande e tal, entre todos os produtos. Eu vou postar todos esses números depois num GIF ou como um artigo lá no site da brojs.org. E a gente começou a discussão sobre o que a gente pode fazer agora em 2014, como que a gente melhora todo esse esquema de comunicação da fundação com o resto da comunidade. Então, a primeira coisa que a gente começou discutindo era sobre uma coisa que o Jadson levantou, que era, pô, o BroJS é uma comunidade aberta, como que a gente deixa isso mais claro? E a gente queria ouvir o que o pessoal estava falando sobre isso, como que a gente deixa isso mais claro, como que a gente deixa mais claro como que as pessoas podem ajudar, porque a gente não quer que isso seja uma coisa que é feita por tantas pessoas, ou que só pode ser contribuída, só pode ter gente fazendo um número determinado de gente. Não é isso, é bem diferente disso, na verdade. Então, como primeira ação, a gente vai remover aquela página que antes era de time, hoje é de fundador, a gente vai remover aquele negócio. Hoje em dia não vai ter mais esse lance de quem que está por trás da BroJS. É todo mundo, é a comunidade inteira que está por trás. Então acho que isso vai ser uma iniciativa boa. E o que você estava querendo falar, Djalma? Que você ia puxar de pergunta? Porque a gente tocou no assunto a questão dos projetos, né? Como é que o projeto entraria na lista de projetos. Eu acho que uma forma de saber isso, já que os projetos nascem da necessidade da comunidade, talvez fosse esse hangout aqui ter uma periodicidade, entendeu? Tipo, como é que a comunidade vai dizer o que precisa, entendeu? A Weekly é uma coisa mais, assim, vocês mandam a informação, a Brasil JS manda a informação. O que a gente faz é sugerir link, mas talvez um contato, sei lá, mensal, trimestral, com a comunidade seria algo para ter um feedback, entendeu? Até como está indo o ano ou como é que está indo a Weekly, e para mostrar justamente essas estatísticas anuais aí, seria trimestral, mensal, whatever. Entendi. Tipo, porque a Weekly hoje é um canal que a gente divulga link, né? Mais assim, tipo, olha o que está acontecendo no mundo de JavaScript, mas não o que está acontecendo dentro das iniciativas que a gente faz, né? Então, comunicar mais como que está andando cada projeto, como que está o status de cada coisa, quem está fazendo tal coisa. Né? Cara, eu acho essa uma ideia sensacional, vou anotar aqui. Sem querer falar muito, mas aí, tipo, poderia abrir, inclusive, como o Hangout tem o screen share, poderia abrir inclusive, para quem quiser ter um projeto lá, o cara vai e faz um demo, um live demo do projeto dele, e aí, tipo, a comunidade vai revisar. Eu acho que aí seria, tipo, um voto geral, se valeria a pena colocar ou não na lista. Saquei, entendi. Acho que é uma boa, sim. Mais alguém tem alguma ideia sobre tipo, como que a gente tira essa impressão de que isso é algo feito por tantas pessoas para ser algo feito pela comunidade, por todo mundo? Não, eu vou aceitar isso como não. Ou não, falei, alguém falou alguma coisa. Não, eu só ia dizer que o lance que a gente comentou antes, de talvez usar mais o canal que a gente tem do site lá mesmo, como um blog, e daí juntar com essa ideia do Djalma, de ter um negócio desse hangout ser mensal ou bimestral, enfim, de tornar mais ativo aquele blog lá com informações do que está rolando, sei lá, mudamos a estrutura do ponto boilerplate, mudamos a estrutura do, sei lá, qualquer outro projeto, entrou outro projeto na lista, como fazer para, saca? Tornar aquele blog mais ativo e, inclusive, tornar ele mais ativo e deixar que pessoas que queiram postar lá alguma coisa, de repente, sei lá. Saquei. Cara, eu acho uma ideia boa, sim. Até para mostrar que as coisas estão acontecendo, né? Porque às vezes as pessoas acham que não estão acontecendo as coisas. Estão recebendo a weekly lá e tal, mas
tem milhares de outras engrenagens por trás, né? Rodando aquele negócio e coisa acontecendo. Acho que é uma boa, sim. Bom, vou pular para o próximo tópico. O Jair, ele levantou o seguinte: vocês estão pensando em fazer algo relacionado a back-end esse ano ou só vai tocar front? Então a ideia da Brasil.js desde o começo é JavaScript de uma maneira geral, né? Tudo que envolve ele. O que envolve ele? No front-end envolve HTML e CSS, então a gente fala disso o tempo todo. Mas eu confesso e eu sinto falta mesmo de a gente falar mais sobre Node, né? O que vocês acham? Sim, completamente. Eu sou bastante a favor. A comunidade tem demandado bastante isso, acho que é um bom momento para fazer esse tipo de coisa também. O pessoal tá gostando, tá curtindo, tá querendo aprender mais. Uhum. E como será que a gente podia fazer isso? Colocando mais notícias sobre Node na Weekly, sei lá, fazendo mais blog post nesse sentido, tentar fazer. Eu lembro que tinha uns caras acho que era Node Brasil, não lembro mais direito, os que estavam começando o blog e tal, Node BR, talvez juntar mais com eles, sei lá. Eu tenho colocado na Weekly seguido coisa de Node, sim, tá meio, se é alguma coisa interessante, acaba sendo na Weekly, sim, mas a gente tem que fazer uma ação uma coisa mais focada, assim, porque eu acho que a gente tem que fazer. Saquei. E por enquanto ninguém tem nenhuma ideia, né? Acho que não. Vocês podem falar aí, a galera que tá no Hangout, podem desmutar esse negócio e falar qualquer Talvez coisa. a gente pudesse pensar em alguma coisa de boas práticas, ou porque que nem tem o JS de Right Way ali, Uhum. a gente podia pensar em alguma coisa nessa linha com o Node.js também. Por exemplo, botar como tu trabalha quando tu vai usar o Express, como tu trabalha quando vai... maneiras de organização, dicas, vantagens e desvantagens de usar uma ou outra coisa. De repente, o Grunt, por exemplo, só o Grunt dá 1000 coisas que tu pode falar sobre ele, né? Uhum. A gente pode pensar até em criar, de repente, um repositório no GitHub para abordar esse tipo de coisa. Cara, eu acho uma boa, sim, acho bem legal. Tem um grupo, isso, né? O Fábio Elise estava falando que tem um grupo no Google Group chamado NodeBR. Eu acho uma boa, cara. Eu acho que esse é um negócio legal que a gente tem que atacar esse ano mesmo. Uma outra coisa que tem aqui, que foi o Rafael, que eu acho que inclusive ele tá aqui no Hangout, se eu não me engano. Deixa eu conferir. Eu acho que ele tá. Diz um oi aí, Rafael. Eu acho que ele não tá, então. Mas enfim, Falou ele um tá. ali agora. Então ele levantou o seguinte: eu tenho a intenção de fazer um front-end, um evento de front-end, mas não sei por onde começar. Seria legal darem umas dicas. Eu não sei, Rafael, se você já viu esse link aqui, ó. Deixa eu buscar para ele. Que é dicas para fazer um front alguma coisa, é verdade. Eu acho que é exatamente esse nome. Dicas para criar um evento. Você chegou a ver isso daqui? Foi uma das primeiras coisas, eu acho, que a gente tocou, não foi? Tem como você falar via áudio, Rafael? Porque a galera que tá no Hangouts On Air não vai conseguir ler o que você tá mandando no chat. Tá. O Rafael tá sem microfone aqui, por isso que ele não tá podendo falar. Tá, fechou. Ele tá tentando arrumar. Mas aí, beleza, se você conseguir arrumar aí, avisa aí pra gente da onde você é, por que você tá querendo criar. Mas isso é uma das coisas que a gente quis fazer desde o começo. Por quê? Porque quando começou, tinham várias pessoas que tinham muita experiência com o evento. O Jadson, o Felipe, o Giovanni, o Davidson, já tinham feito vários front-ends. Eles tinham feito, o Giovanni e o Davidson especialmente tinham feito vários front-ends. E o Jadson e o Felipe com uma experiência monstra no Brasil.js. Então a gente queria fazer sim um jeito de falar para as pessoas quais são as dicas que a gente tem para criar os eventos. E a gente criou essa página aqui, que é dicas para criar um evento. Porém, o que eu acho é o seguinte: isso não está muito fácil de achar, galera. A gente tem que a gente tem que fazer de um jeito melhor para as pessoas encontrarem esse link, vocês não acham?
Porque hoje em dia eu só consigo encontrar ele indo no Google, por exemplo. Talvez a gente devesse pensar uma maneira de indexar algumas coisas melhor ali na capa da Foundation, porque realmente tem algumas coisas ali que ficaram meio perdidas, assim, não sei. Uhum. Só que... Mas pessoal, oi, tudo bem? Boa noite. Opa, boa noite. Legal. Então, eu acho assim, eu acho que a pessoa que está procurando fazer um evento, a primeira coisa que ela deveria fazer é ir no Google e procurar isso, entendeu? O que a gente pode... Eu não mexeria na estrutura do site, eu acho que o que a gente pode fazer é, de vez em quando, a gente pincelar uma dessas coisas no próprio e-mail marketing que a gente está mandando, sacou? Não, Bernardo, uma das principais motivações que fez a gente criar o grupo era para ajudar a galera que estava criando eventos. Tá? Então, se o cara vai procurar no Google, uma das nossas principais motivações vai para o saco. Não tem porquê. Não custa a gente colocar no site, não custa a gente colocar na capa do Brasil ATS e fazer posts sobre isso, já que a gente tem uma página que diz como fazer, ou que a gente exponha, tá aqui, Felipe e Jadson são os organizadores do Brasil ATS Conf, Davidson é de tal evento, fulano é de tal evento, fala com eles, tá aqui o e-mail deles, tá aqui um guia de como fazer, uma coisa que não custa e está pronta, sabe? Mas vocês não acham que se vocês vão começar a fazer posts, essa solução já não está meio que tomada, assim? Vai ter posts e vai se abordar esse assunto, não é? Sim. Pode ser. A gente pode começar a fazer... falar mais sobre isso. Eu acho que, sabe o que seria legal? Uma série de posts sobre, tipo... porque nesse guia a gente fala sobre bastante coisa, a gente não entra tão a fundo, né? Então, sei lá, alguém organizou lá o front em Floripa. Beleza. Qual foi a experiência que essa pessoa teve em alugar o espaço? Então ela procurou uma faculdade, ou procurou um lugar, e aí teve que pagar não sei como. Então, eu acho que seria legal, sim, começar uma série de posts mais focados em organização de evento e coisas específicas desse negócio, né, para ajudar as pessoas que estão querendo. Eu acho bacana isso ter uma série de posts, eu acho legal que dá pra trocar ideias, tipo, experiências, problemas que o cara enfrentou aqui, o cara enfrentou ali, umas dicas, eu acho bem legal. Mas eu acho que, digamos que o cara tá lá no meio do nada e ele resolve, eu quero fazer um evento aqui. O cara tem que conseguir entrar assim em brasiltest.org e ali tem que ter links pra ele, sabe? Cara, né? Uhum, porque se tem um monte de posts, assim, ele tem que sair catando igual mesmo nos posts, sabe? Sei lá. Então eu acho, ou tu faz um grupo de posts, de repente, um link assim, aqui tem um grupo de posts sobre esse assunto, ou algum link assim, de repente, desse manual que a gente colocou, que a gente distribuiu lá, porque daí fica muito mais prático de navegar. Tem que ser uma coisa rápida pro cara, assim. Saquei. Beleza. O que mais que eu tenho aqui? Bom, falando nesse esquema de evento e já engatando na pergunta, o Fábio Elísio, ele colocou aqui no chat o seguinte: não sei que hora vocês vão entrar nesse tópico, mas estou querendo criar um meetup aqui em Salvador. Repara que ele falou meetup, não evento. Gostaria que quando esse tópico for levantado, vocês falarem como funciona no evento. Tipo, tem um moderador, alguma coisa assim. Isso encaixa muito com o lance que o Daniel Filho começou, uma pena que ele não está aqui agora para estar junto com a gente, que se chama FEMUG. E o Jadson está por dentro do que está acontecendo. O que é esse tal de FEMUG, hein, Jadson? Conta aí pra gente. Tá, o FEMUG é um meetup. O Daniel começou a organizar esse meetup em São Paulo, o nome era FEMUSP, e ele é um meetup, é um encontro. Ele começou a fazer isso e a galera começou a curtir lá. Acho que era na USP até, se eu não me engano, ele fazia. E deu super certo, assim, em alguns eventos troquei ideia com ele, eu achei a ideia muito legal, era uma coisa que eu e o Felipe queria fazer aqui em Porto Alegre, eu falei pra ele, cara, a gente vai copiar vocês, entre aspas, vamos fazer um meetup lá também. E aí surgiu a ideia de, vamos fazer uma coisa mais genérica, assim, já que eu aqui de Porto Alegre tive a ideia de fazer uma coisa que ele fez em São Paulo, vamos tentar fazer uma coisa mais organizada, assim, para que sirva para a comunidade inteira. Então surgiu essa ideia aí do FEMUG, que é
É basicamente um guia de como fazer esses encontros de front-end. O Daniel fez toda uma especificação lá, bem bacana, de o que tu deve fazer, quem tu deve procurar, quais são as regras, entre aspas, de como deve rolar esse meetup. Eu posso colar aqui o link no GitHub lá. E eu aconselho então a quem quer fazer um meetup, que leia bem o link que eu colei aqui, depois o Zé vai botar no Gist lá, como resumo desse Hangout aqui. Então é basicamente ler aquela documentação lá. Se quiser falar com alguém que já organizou, lá tem os meetups que já estão rolando, tal. O próprio de São Paulo, tem o que a gente vai fazer aqui em Porto Alegre, e já deve ter mais alguns rolando. Então a ideia é ler lá, falar com quem está organizando, é basicamente isso. Então é basicamente um formato que ele chegou e que acha legal para as pessoas continuarem, começarem esses encontros semanais ou mensais, o que for, né? Exatamente. Só que Exatamente. eu acho que é uma boa. Eu tive dando uma olhada também. Eu vou até colocar aqui no outro chat que está rolando esse link, que é bem legal. E quando chegar o momento a gente vai dar mais um boom de divulgação nisso daqui. Mas eu acho que já chegou talvez esse momento. Eu acho que isso tem bastante coisa que dá pra gente colocar assim. Tá rolando no chat sobre essas coisas de evento e tal. O Luiz Thiago falou o seguinte: sobre os eventos, ele sente sente falta de algum apoio maior, entre aspas. Ele sabe que não é fácil fazer algumas coisas e tal, principalmente quando não tem grana disponível para fazer as ações, o que acontece sempre. Então hoje rola mais uma troca de divulgação, né? Então as pessoas vão lá, colocam a marca no site e a gente divulga o evento na Weekly e rede social e tudo mais. Ele fosse, talvez rolasse um donate na página, tipo doar, e com essa grana pudesse mandar algumas coisas para os eventos, tipo camisetas e stickers, esse tipo de coisa. Eu acho que é do caralho também, cara. O Charles e eu até passamos discutindo sobre isso algumas semanas atrás. A gente conseguiu ter várias ideias, levantou várias possibilidades, assim, mas a gente acabou não conseguindo andar muito adiante com isso, por diversos motivos. Mas a gente, desde arranjar uma empresa que apadrinhasse a Brasil JS por um ano, digamos. A empresa entraria com algum apoio, algum dinheiro mesmo, a gente conseguiria distribuir isso entre outros eventos, e em troca a empresa apareceria com a marca dela em todos os eventos. Isso seria uma maneira. Outra seria mesmo, de repente, tentar ou com donate, ou então também até vender camiseta, vender alguma caneca, alguma coisa assim, bottoms, e esse dinheiro também tentar ajudar de alguma maneira os eventos que o pessoal organiza ao redor do Brasil também, né? Mas a gente teve ideias, levantou as ideias, mas não chegamos a executar nenhuma. Eu acho que a gente pode, assim, não vai custar nada a gente colocar um botão de doe aqui, mas a nossa vontade se o cara vai fazer um evento lá em Pindamonhangaba, a gente queria mesmo mandar camiseta, adesivo de JavaScript, caneca do não sei o que lá, a gente queria ajudar como a gente pudesse, né? Mas tudo isso custa dinheiro, e hoje o Brasil JS não ganha um centavo. Seria, se a gente conseguisse arranjar dinheiro de algum jeito para conseguir só ajudar as outras pessoas, seria legal pra caramba. Tem umas outras coisas aqui, que é o seguinte. O Rafael França, ele falou o seguinte: e se rolasse um projeto no GitHub para iniciantes, como o Tableless fez, onde todo mundo ajudasse a construir um tutorial gigante, assim, porque o que acontece muito, isso é verdade, eu já reparei também, as pessoas, tem gente que está começando agora na área, né? Então as pessoas começam agora e ficam perdidas, do tipo, como que eu começo? Tem esse mundo de um monte de coisa, Grunt, não sei o que lá, e não sei o que lá, HTML5, e como que eu começo nessa parada? E o Tableless começou esse projeto, acho que é tableless.com.br/iniciante, se não me engano. E eu acho que melhor do que... É isso mesmo. Eu acho que melhor do que criar um negócio desse seria, vamos contribuir pesado para isso daqui, entendeu? Se juntar
com o que já tem de conteúdo e formalizar esse negócio que seria o guia para você que quer começar hoje a trabalhar com HTML, CSS, JavaScript. Onde você começa é aqui. Aqui que estão todo mundo, os caras do Brasil, os melhores da web estão aqui falando e tentando melhorar esse guia. Acho que seria uma boa, né? O que você acha? Eu concordo, cara. Eu acho que para que criar mais assim, acho que já tinha assim como tinha o JS The Right Way, que tem HTML, CSS, já tem isso, sacou? Já existe isso. Aí vem essa iniciativa do Table, que eu acho que não vejo por que criar mais um, assim. Se todo mundo começar a atuar nessa do Tables, provavelmente depois até sai do Tables e vira uma coisa pública, entendeu? Todo mundo acessa sem ser pelo Tables. Mas eu acho que... Eu acho bem legal. Mas Eu eu acho bem legal. uma nova, acho que pô, a gente tem que mais fechar numa só pra ter uma única, né? Eu acho bem legal a ideia também de centralizar tudo. E aquilo que a gente estava discutindo antes, não sei se a gente poderia de repente iniciar um projeto igual esse, só que focado no Node, então, que a gente estava conversando sobre JavaScript no server-side. A gente podia pensar em fazer uma coisa para iniciantes assim de Node. Daí seria um foco um pouco diferente, creio eu. Entendi. Não acho que tem um foco diferente. Pra mim é uma sessão a mais do que já tem lá, sacou? Pode ser. Eu consigo ver as diferenças entre o JS The Right Way, porque ele é um projeto, primeiro que é em inglês, segundo que ele é mais focado em boas práticas e não num fluxo de aprendizado linear, entendeu? De alguma coisa. E esse do Tables, ele é um fluxo linear de aprendizado. Então acho que a gente devia muito falar com o Diego e falar, cara, vamos se juntar para fazer um negócio foda e esse vai ser o guia que vai todo mundo ver e vai todo mundo ajudar. Eu acho que esse negócio realmente está faltando, a gente ajudar mais a galera que é iniciante e conseguir fazer isso. Não, eu concordo plenamente. Inclusive, pra gente mesmo é muito difícil da gente material pra gente sugerir pra essas pessoas, porque a gente tá fazendo coisas mais intermediárias e avançadas, até de conteúdo, assim. Então, eu acho que é ótimo, acho que é ótimo. A gente tem que fazer vamos tentar fazer essa ligação com ele lá e ver o que a gente consegue arrumar. Perfeito, cara. Bom, deixa eu ver outras coisas aqui na minha lista. Sim, uma coisa que é mais geral é o seguinte, é mais ou menos o que a gente já estava fazendo, mas eu acho que a gente tem que deixar isso até um pouco mais claro, que é o seguinte, hoje tem vários projetos embaixo do GitHub, do Brasil.js, mas alguns estão, sei lá, algum tempinho sem manutenção e tal, os projetos começam, mas manter é sempre um drama, né? E eu acho que... E por que normalmente é um drama? Porque não tem um cara que é tipo o cara que vai ser responsável por ver os pull requests e tudo mais. Então eu acho que a gente tinha que eleger sim esses product owners por projeto no GitHub, né? Acho que isso vai ser uma boa pra gente conseguir manter todos os projetos vivos e com melhoria a todo momento e bug fix e tudo mais. O que vocês acham? Ou acham uma ideia ruim ter esses product owners? Eu acho que tem cachorro sem dono assim é complicado, acho que tem que ter alguém lá. Nada impede desse product owner, tipo, trocar de uma pessoa para outra. Foi o que aconteceu com a Weekly, né? A Weekly só consegue estar em pé basicamente por causa disso, assim, porque tem sempre alguém lá que é o cara que vai bater o martelo na hora de dar o enter para submeter e ao mesmo tempo a gente consegue ter essa maleabilidade. A gente troca de um pro outro conforme a demanda, conforme a disponibilidade. Ok. Bom, parece que tá rolando um outro hangout com as pessoas do chat. E que engraçado isso, que as pessoas estão lá no outro hangout e tá rolando lá, mas enfim, vamos continuar aqui. Cara, tem mais alguns itens como que a gente pode melhorar a Weekly esse ano? O que a gente pode fazer a mais para melhorar? Vocês têm alguma ideia? Acho que uma coisa é pegar esse pessoal do grupo de discussão do Node e um deles lá ser responsável. Nossa. Um deles lá ser responsável. Alguém tá fazendo barulho aí. Valeu. Mutei. Alguém lá ser responsável por toda semana mandar 2 artigos específicos de Node, por exemplo. Então a gente pode meio que aproximar para esses grupos que estão criando conteúdo sempre e eles mandarem para a gente toda semana
2 ou 3 artigos, para facilitar essa sessão de conteúdo, entendeu? Hoje em dia a gente não tem uma sessão de conteúdo, então acaba que às vezes uma semana da Weekly acaba tendo 5 artigos de CSS e um de JavaScript. E aí o pessoal de JavaScript fica chateado. Aí chega no outro, é só JavaScript. Aí o pessoal que é mais HTML e CSS fica chateado. E assim, é normal pra gente, porque de fato a semana é muito difícil achar conteúdo toda semana. Todas as Weekly são assim. Talvez seja interessante a gente talvez procurar esses parceiros que criam conteúdo e tentar que eles mandem pra gente, ou seja, inverter um pouco o flow, para poder eles mandarem pra gente os top 3 da semana, para poder a gente escolher um ou dois, entendeu? Entendi. Cara, pode ser uma boa. Talvez uma divulgada melhor, que às vezes as pessoas não sabem que elas podem submeter ideias também, né? Tem muita gente que não imagina isso, assim. Talvez divulgar melhor lá o grupo, divulgar o add-on, o bookmarklet, para o pessoal submeter ideias também, porque é bastante difícil às vezes mesmo ter conteúdo, né, no final da semana, assim. É verdade, cara. Tá, tô anotando aqui, tá? Cara, eu acho que assim, é isso. Tem algumas outras coisas na minha lista que, tipo, são coisas mais específicas. Então, recentemente a gente lançou o novo site do BrasilJS, que não é nada novo, em termos visuais, né? A gente refez todo, a gente saiu do WordPress para ficar mais fácil de dar manutenção e tal. Melhorou bastante, mas ainda tem algumas páginas que a gente precisa fazer, né? Então é mais um lance de implementação. Eu acho que para 2 projetos específicos, a gente precisa de novos mantenedores. Para o Conf Boilerplate, Bernard, e também para o site da BrasilJS.org. Acho que seria legal se a gente começasse a pensar em alguém que pudesse pegar o site como mantenedor, porque senão é muita coisa, entendeu? Não, o site é um projeto também, né? O site é um projeto. Bacana funcionar dessa maneira. Cara, eu acho que é isso. Tem mais Eu ia alguém? só comentar. Eu ia comentar também de ter uma sessão nova, que eu já tive umas 2 ou 3 pessoas que me perguntaram sobre isso. E eu não sei o quão seria conveniente, tá? Mas de demos. E daí eu sempre digo, cara, se tu faz um demo e tal, tenta submeter lá no negócio da Mozilla, no negócio do Google Chrome. Mas às vezes eles não conseguem mandar pra lá, ou sei lá. Daí eles começam, pô, aqui pro Brasil, às vezes faz um demo que é só pra uma coisa muito peculiar do Brasil, sabe? Daí, pô, de repente seria interessante ser uma área pro cara enviar um demo dele, um link dele, e a gente divulgar lá demo. Toda semana da Weekly bota um demo novo que alguém submeteu e já posta no site, sabe? Uma coisa assim podia ser interessante. Eu lembro que na primeira versão do site a gente tinha uma sessão para experimento. A gente chegou a discutir isso, a gente meio que matou, porque a gente viu que de fato não tem Eu acho que necessidade, assim, ia ficar muito pouco, ia ficar uma coisa pobre, porque a galera não vai deixar só de botar ali, a galera vai querer colocar aqui em outro lugar. Mas fácil deixar outro lugar só para isso, que já é um lugar que todo mundo conhece no mundo inteiro. E a gente noticia na Weekly, sim, uma área de demos, não tem problema nenhum, mas jogando pro site do cara. Não tem porquê ter hoje a gente já noticia, né? Exato, então, eu acho que tem uma sessão disso, a gente não tem volume para isso, não tem tanta gente fazendo demo, e na verdade o que vai acontecer é que as demos não são nacionais, assim, são para fora, mais para todo mundo ver, não tem por que fechar só pro Brasil, acho que eu não vejo ganho, assim. Algumas pessoas vieram me falar, mas aí eles disseram que, por exemplo, submeteram lá pro Google Chrome lá, e não entrou, não foi pro ar o demo dos caras. Então, daí... Mas não precisa botar no Google Chrome, coloca no CodePen, que tem vários lugares para você colocar hoje projetos. Eu concordo também. Eu acho que experimento ia ser super legal se a gente tivesse um jeito de mostrar experimento. Mas é aquela coisa que a gente já pensou, né? Do tipo, não vai ter volume. É só ver o volume de experimentos na Weekly. A gente não tem um blocozinho na Weekly de experimentos, um experimento novo toda semana. A gente queria ter, mas não tem. Exatamente, né? O problema é puramente volume. Se a gente tivesse 100 projetos, somando todos que todo mundo aqui no Brasil chegasse a um volume bacana, pô, ia ser bem legal a gente ter uma areazinha nossa. Mas não tem. Se pega aí, você vê que não tem. Mensalmente aparece um e olha lá. Não, faz sentido, verdade. Daniel, você tá me ouvindo?
Eu consegui entrar, cara. Ah, Toda uma alegria bom, aqui. parabéns. Achei que eu tinha esquecido como é que mexia no computador. Cara, que bom que você... Me conta uma coisa, como é que tava o outro Hangout? Não sei, cara. Eu entrei Tem lá um e Hangout eu paralelo a ouvi isso. alguém. É muito sério. Tinha um cara roncando com o microfone aberto e uns 4 caras, tipo, olhando pra tela, assim. Foi muito estranho. Caralho. Mas tava todo mundo vestido. Ah, bom, pelo menos isso, né? Então, a gente falou já de muita Eu coisa, não na tô, por verdade. isso que eu tô sem câmera. Por isso que eu desliguei a câmera. Eu Mantenha também. assim. Caraca, tá muito pornográfico esse negócio aqui. Você sabe que Mas, estão ao cara, vivo, né? é. Mas, cara, a gente, assim, a minha lista de coisas, na verdade, já encerrou aqui. Assim, a gente discutiu algumas coisas, do tipo, vamos remover a página de fundadores do site, vamos tentar focar, não focar mais, mas, tipo, dar mais visão para Node.js dentro do BJS, tanto na Weekly, quanto em evento, quanto em o que for. Deixar mais claro as dicas para criar um evento que a gente montou um tempo atrás. Legal. Criar uma série de posts para explorar os problemas que as pessoas tiveram criando eventos, coisas bem específicas. O Jadson deu uma pincelada no FEMUG, mas se quiser falar mais sobre isso, seria super legal, porque tenho certeza que está todo mundo curioso para saber exatamente. Tá. Eu vou dar uma pincelada, como você disse. Uhum. Muita gente falando de FEMUG, assim, pelo que eu percebi, sem saber muito ao certo do que é. E um negócio meio bizarro, assim, que as pessoas... É natural até, quando não entendem e tal, elas tentam complicar muito mais do que o negócio é de verdade. Uhum. Pessoal, o FEMUG nada mais é do que um documento. É um documento. Imagina que é um TXT, é um documento. Uma vez, trocando uma ideia com o Jadson perguntou como é que estava o FEMUSP e tal, e ele falou, pô, eu tava a fim de fazer uma meetup aqui. E aí na conversa com ele, uns 2 dias depois eu comecei a pensar nisso e falei, cara, o FEMUSP era o acrônimo para Front-End Meetup São Paulo, e não era... E também não tem nada a ver com fêmeas da USP e coisa assim. É uma piada que eu sempre faço porque as pessoas realmente acreditam que é alguma coisa assim. Mas a gente toca e hoje eu fui o cara que comecei com o FEMUSP, mas eu só juntei um pessoal no começo, na verdade. Hoje tem eu, o Miller Medeiros e o Rafael Lira como moderadores e o pessoal que fica mais na tentativa de organizar as coisas. E aí, como foi um negócio que deu muito certo, muito rápido, e muita gente com interesse, assim, para você ter ideia, cada encontro nosso, a média é para, sei lá, 10, 15 pessoas. A gente tem, hoje, acho que mais de 100 pessoas, se eu não me engano, e quando eu solto que vai ter um encontro, 2 dias no máximo já esgota tudo. O pessoal quer, sim, se envolver, e etc. E o FEMUG nada mais é do que um documento e, cara, a gente não quer, como surgiu uma dúvida outra vez aí, o RioJS, já tem o RioJS que é um grupo, o RioJS vai ter que se adequar ao FEMUG. Não, o RioJS não vai ter que se adequar, ninguém vai ter que se adequar ao FEMUG. O FEMUG é um documento para quem quer começar é um norte para quem quer montar um grupo de pessoas para começar a discutir sobre front-end. No meu caso é front-end, você pode usar ele para fazer, sei lá, para falar sobre qualquer coisa, assim, gastronomia. Eu fiz no intuito de front-end, que foi o que eu comecei. Então, esse é um documento que fala como você arrumar um lugar, como você organizar o evento. Então, do tipo, a gente começou e no dia a gente escolheu o que ia conversar. Só que a gente acabava perdendo 10, 15 minutos fazendo um puta bike shedding de a gente vai falar de JavaScript, a gente vai falar de performance. Então, coisas que eu fui aprendendo ao decorrer do desenvolvimento do FEMUSP, eu documentei no FEMUG. Daniel, vamos fazer uma página para a gente ter as informações? Não vai ter uma página, porque as informações já estão no GitHub. Você pode acessar como código ou você pode acessar como página. Se digitar lá github.com/braziljs/FEMUG, você vai ver uma página com todas as informações que precisa. Daniel, vamos fazer uma comunidade no Facebook. Não. O FEMUG não é exclusivo, ele é inclusivo.
Eu não tenho Facebook, eu não ia participar da comunidade. Tem mais gente que não tem Facebook. E-mail todo mundo tem. Se você é desenvolvedor, você tem e-mail. É impossível você ser desenvolvedor online e não ter e-mail. Então eu acho que nada mais inclusivo do que um grupo de e-mail. Por isso que eu viso esse lance de grupo de e-mail e tal. Ah, Daniel, se eu tiver uma dúvida, eu posso mandar lá? Sim, se for referente ao encontro, não tem problema nenhum e tal. Mas eu fiz o meu FEMUG. A gente não tinha que ter uma página para colocar? Não, tem uma área lá no repositório que tem uma listagem de todo mundo que está fazendo. Inclusive o Daniel Castro já fez um fork para fazer o FEMUG ICE, o Jadson fez um fork para fazer o FEMUG RS. Então, assim, desculpa estar falando bastante, viu, gente? É que são dúvidas que vieram surgindo ao decorrer do tempo e de repente achei que seria interessante. Uhum. E Não se é alguém que- tiver alguma dúvida, é só perguntar. Eu acho que tem muito a ver com o tom, né? É porque toda hora quando a gente faz alguma coisa com esse nome por trás, parece que a gente está querendo cagar regra do que a gente quer fazer. Exato. E não é isso, tá ligado? Foi a mesma coisa quando eu lembro que, sim, eu escrevi um post sobre sugestões que podiam fazer nos grupos do Facebook para ter menos ruído e tal. Uhum. E todo mundo atirou pedra porque, tipo, não, mas tá querendo mandar nas paradas, tá querendo cagar regra, e não é isso. Sim, e a mesma sim. coisa para isso daí. Isso é uma sugestão de um modelo de como começar com um user group, com um meetup na sua região. Se quiser seguir, segue. Se não quiser, não segue. Se não quiser aproveitar nada, quiser aproveitar só, sei lá, o modelo e, gostei dessa ideia, maravilha, Exato. senão... E aí o legal é assim, como a gente está lá no GitHub, você fez um meetup que tem a ver ou não com o FEMUG, enfim, eu acho legal manter mais preso ao FEMUG a listagem de comunidades ali, e de repente no site da Fundação Brasil JS a gente agrega o que é FEMUG e o que não é. Mas para ter essa listagem que tem lá, tem em São Paulo, tem no Ceará e tem no Rio Grande do Sul, esses caras lá pelo repositório. Então, para isso que é aquele cara, mas assim, a intenção nunca é confundir e nunca é separar, é sempre agregar. Então, assim, para a galera que quer começar um meetup, tem esse documento que ele vai lá e entende como, como que eu acho uma empresa, como que eu falo para uma empresa, né? Hoje eu tenho um negócio que chama formulário de anfitrião. Bastante gente começou a ter interesse em sediar os FEMUGs, então eu fiz um formulário para organizar isso. Então tem uma fila das empresas que querem sediar, se eles pagam café, se eles não pagam. E se não pagar café, como é que faz? Aí racha entre os participantes, ou o cara que está organizando banca, ou uma vez cada um banca, ou não tem café, sai beber todo mundo depois, enfim. É um negócio bem aberto, é mais um modelinho mesmo para ajudar a galera que quer começar e não sabe como, entendeu? Tu sabe que aqui em Porto Alegre a gente iniciou o Dojopô uma vez. E, cara, a gente iniciou ele em 2 dias, tinha 90 pessoas inscritas, assim. Foi muito rápido. E a gente tava tendo tanta demanda, o pessoal tava com tanto interesse, tinha tanta gente querendo ser o cabeça ali de cada dojo, que a gente tava tendo 2 dojos por semana. De tanta Caraca. gente que tinha. Era muita coisa. Daí chegou um momento assim, que eu saí do grupo, não me envolvi mais, assim. Mas eu sei que, cara, era uma demanda muito grande, assim. Teve também o Cold Beer aqui em Porto Alegre, que era muito bem divulgado, funcionava muito bem, foi crescendo muito rápido. E tem um outro evento bacana que é uma universidade que faz aqui, que é um meetup mesmo, assim, só que de robótica. Seria muito legal fazer uma coisa assim com Arduino, JavaScript e tal, e jogar isso no FEMUG também, acho que tem tudo a ver. Total, não, a gente pode ser um assunto. Como que funciona o processo depois que foi criado e tal? Hoje como é que funciona? Inclusive amanhã vai ter um FEMUG São Paulo na sede da BlackBerry para 35 pessoas, vai ser nosso segundo maior. O maior foi quando a gente fez no Google, acho que podia, sei lá, 250 pessoas. Mas enfim, existe uma lista de sugestões. Então, abriu a inscrição. Essa empresa suporta quantas pessoas? Que nem no BlackBerry vai ser 35 pessoas. Liberou, todo mundo, até uma data limite. Quando chega nessa data limite, o que eu faço? Eu faço um formulário sugerindo alguns assuntos e um campo em branco aberto como outro. E aí todo mundo que garantiu a presença nesse evento, porque assim, imagina um evento para 15 pessoas num link para 100 pessoas. Aí você imagina que 100 pessoas vão falar que querem falar sobre Arduino com JavaScript. Só que
das 15 pessoas que vão nesse evento, nenhuma queria ouvir isso. Então, era meio errado eu abrir para todo mundo votar no assunto, sendo que não é todo mundo que vai no evento. Então, depois eu mando pelo Eventic, eu uso o Eventic, eu sugeri o Eventic porque ele é simples, é em português, você pode usar o que você quiser, Eventbrite, qualquer coisa. E aí você faz o quê? Eu mando um link para esse formulário onde todo mundo pode votar e escolher um assunto. Então, aí, dessa maneira, a gente vai chegar amanhã nesse FEMUG e todo mundo vai saber já do que a gente vai falar. Então, acaba agilizando mais o processo, que nem o FEMUG de amanhã foi sugerido Gulp versus Grunt versus outros task runners, foi sugerido design responsivo, foi sugerido uma série de coisas, você entendeu? Uhum. Então, baseado nisso, eu já tenho aqui os teste AB, SEO, arquitetura no front-end, foram esses assuntos sugeridos, Node Streams. Então, baseado no que o pessoal mais votou, a gente já sabe como nortear o esquema. Eu vi aqui que o Fábio perguntou se tem um moderador. Não tem um moderador, Fábio. O negócio é descentralizado. Qualquer um pode falar. O legal de ter pouca gente no encontro é que todo mundo fala. Não que nem agora, que só eu tô falando e eu monopolizei o negócio, desculpa. Mas o bacana é exatamente isso. Todo mundo fala. Na lista, eu, o Miller e o Rafael Lira, nós somos os moderadores, mas lá na hora todo mundo fala o que quer, pergunta e... Mas acaba que precisa ter um cara para pegar o lugar e fazer toda essa criação, né, Daniel? Desculpa, Rafael. Fábio. Peraí, o que é, Zena? Não, fala lá, depois eu completo. Fábio, pode falar aí. Oi, Daniel? Estão ouvindo aí? Sim, senhor. Ah, beleza. Meu nome é Fábio, eu sou daqui de Salvador. Eu trabalho no Senai, daqui da Bahia. E a gente está tendo a ideia de criar um meetup lá. Só que, assim, a galera não conhece muito como é o formato do evento aqui. Nem nada, porque assim, ninguém nunca participou, assim. E aí é por isso que eu tô fazendo esse levantamento dessas dúvidas, porque, tipo, o pessoal quer saber, tem um moderador, como alguém fica lá no microfone falando, como é que são abertos os tópicos, pô? Como é que a galera divide esses tópicos, como é todo mundo falando de vez, como lá a galera fica conversando, e se o cara for, o grupo lá estiver falando de futebol com outro cara, tipo, como é que se organiza o negócio lá dentro? E aí eu, tipo, tenho que perguntar aos caras, porque eu nunca participei de um. Achei interessante, eu já tinha dado uma lida no seu documento antes e tudo já. Vai, diga aí. Então, eu ia falar para você ler o documento, basicamente, mas eu quando montei o FEMUSP, eu também nunca tinha participado do Meetup antes, nunca. Então, eu fiz isso da minha cabeça, eu não sei se eu fiz de acordo com o que era ou de acordo com o que não é. Para não dizer que eu nunca tinha participado do Meetup, eu participei de uma vez, mas era formato palestra. Então era um cara lá falando não sei o que, e eu não acho isso legal. Eu acho isso, quando tem uma pessoa na frente falando, já não é. Eu acho que tira o poder de voz de todo mundo. Parece que todo mundo tá lá para ouvir uma pessoa, e eu não queria isso, eu queria todo mundo opinando. Não, com certeza. O que eu acho bacana do FEMUG é justamente isso, todo mundo fala e tal. Sempre tem um projetor disponível, e quando alguém quer mostrar alguma coisa, esse cara vai lá, espeta e mostra. Mas a maioria dos nossos FEMUGs que a gente fez até hoje é impressionante como ninguém nem sequer abriu o computador. A gente fez um no apontador que o único computador que alguém tinha levado era um cara que trabalha para o governo e o computador dele não podia conectar em nenhuma rede que não fosse homologada. Só para você ter ideia. Então, assim, é indiferente, sabe? Se o cara falar de cerveja, fala assim, bicho, espera meia horinha que a gente vai falar de cerveja lá fora. Que vamos manter o foco. Daniel, e não precisa ser um moderador. Isso aí é qualquer participante. Me dá uma opinião sua em relação a isso. Se abriu muito a pauta, assim, para o pessoal perguntar, vamos botar aluno de graduação, aluno de escola técnica, para poder participar também. O que é que você acha? Assim, quanto mais gente, melhor, ou quanto mais gente, assim, acaba chegando ao ponto que pode desorganizar a questão?
Não, cara, é bom senso. Só isso que eu te falo, é bom senso. No fim tem que ser as pessoas com o mesmo conjunto de interesses, né? Senão o negócio não funciona. Exatamente. Exatamente. E ainda assim, o interesse do FEMUG é front-end. Mas lá tem um cara que mexe com criptografia, lá tem um cara que mexe com servidor de mídia, vídeos e música, tem desenvolvedor front-end, tem desenvolvedor Python, tem desenvolvedor COBOL que quer aprender sobre HTML, CSS, JavaScript. Então, assim, não precisa todo mundo estar no mesmo expertise e ter o mesmo nível de conhecimento. O que importa é todo mundo querer aprender sobre front-end. E aí, invariavelmente, você vai acabar ensinando também. Massa, massa. Assim, só a questão só uma última questão que eu quero levantar aqui é o seguinte, porque eu estou no processo de criação e aí inúmeras dúvidas estão surgindo, não só comigo, mas como as outras pessoas que estão me ajudando a fazer. Abre E, isso assim, no repositório, cara. Abre isso no É isso repositório. dá para abrir lá para poder ser. Você vai dar uma olhada, né? Isso, vai lá e faz as perguntas lá, assim, o que é bacana. Você não vai acabar ficando, tipo. O pessoal já deve estar. Não, então, massa, já que valeu. só eu falei, Desculpa senão vai aí, acabar, Bruno. tipo, uma entrevista. Valeu, Não, valeu, não, valeu, que valeu. isso, não precisa. Não, cara, foi bom puxar esse tópico porque a galera tava com realmente muita dúvida. Tem até uma outra aqui, ó, do Daniel Castro, falando se o FEMUG pode ser gravado. Acho que não tem nenhuma oposição, né? Acho que é uma boa, mas para as pessoas consumirem uma roda de bate-papo é um pouco. Sim, exatamente. A minha opinião, tá? Pode ser gravado, não vejo problema nenhum, pode ser transmitido ao vivo, Hangout, etc. Contanto que, assim, a gente sempre tem que lembrar que uma coisa é importante, que é essa coisa chamada o próximo. Então, se tem alguém ali que não quer ser gravado, se tem alguém ali que prefere que não seja gravado, eu acho que em detrimento do grupo, do bem-estar de todo mundo, esse cara deve ser levado em consideração. A não ser que você fale assim, bom, nosso FEMUG é transmitido ao vivo e fazendo inscrição você está automaticamente aceitando isso. Você entendeu? Então a gente sempre tem que se preocupar em não ferir o próximo, não ferir a privacidade do próximo, não ferir nada do próximo. Perfeito, cara. Eu tô com mais algumas perguntas aqui na página do evento que eu vou dar uma lida aqui. Tem uma ali que eu achei bem bacana sobre mutirões. Você chegou a ver, Zeno? Ah, sim. Cadê? Deixa eu ver aqui. Agora? Ah, sim. Alguém falou aqui sobre. O Jairo comentou. Você consegue ler aí, Felipe? Ele pergunta assim, já pensaram em, além de criar projetos, organizar mutirões para ajudar outros projetos, tipo selecionar algum projeto nacional ou não e atacar? Não individualmente, mas como o Brasil JS. Acho que pode ser uma ideia interessante também. Eu acho que é aquela coisa que a gente falou, né? A gente falou sobre... a gente quer há muito tempo dar um foco para os iniciantes, porque tem aquele esquema que as pessoas entram hoje no mercado e tem um monte de coisa acontecendo, um monte de gente falando sobre determinada coisa, e a pessoa esquece de aprender desde o começo quais são os fundamentos, qual é a base, né? Então, eu acho que um desses multirões seria ajudar aquele guia do Tables que a gente falou mais cedo, de iniciantes. Aí a gente atacar aquilo como, a gente vai fazer aquilo como o guia definitivo para você que quer aprender HTML, CSS do zero, é aqui que você deve ir. É verdade, sim, é muito mal. Zeno. Oi, Rafael. Eu tinha até... foi mal, eu tava... Na hora que eu postei esse negócio até do iniciante lá, eu tava no ônibus, então eu cheguei agora da palestra lá do Bernardo. Porra. E aí, então a questão é a seguinte, a questão é a seguinte, a parte lá de HTML, CSS e início de JavaScript, pelo que eu vi, tem um conteúdozinho lá. A questão, quando eu falei isso, seria justamente da gente atacar mais a fundo. Tipo, tudo bem, a gente vai ajudar em tudo, mas a questão seria, tipo, Node, Grunt, essas coisas que são iniciante, e o início dessas ferramentas, entendeu? Não é para quem está aprendendo necessariamente JavaScript. Exatamente, não seria exatamente a parte de HTML, CSS, porque isso já tem. Seria justamente avançar um pouquinho mais para o início de cada coisa, entendeu? Cara, eu acho essa uma boa ideia. Acho uma boa ideia, sim. Bacana. A gente pode ou encaixar lá ou em algum outro lugar. Sim, uma outra coisa também que eu achei interessante,
eu sou meio old nessas coisas, né, meio old school. Fórum, cara, eu não sei, não vi ainda um fórum pesado disso, entendeu? Fórum eu acho interessante porque é uma. São dúvidas que ficam ali ad eterno, entendeu? Enquanto for existir, as dúvidas e as respostas estão lá. Entendi. Então, é só um lance. Para esse cara de tipo fórum, é meio que reinventar a roda, porque a gente tem Stack Overflow, né, cara? Que eu praticamente falei. assim, a minha maior fonte de consulta é Mozilla Developer Network e Stack Overflow. Aham. Então verdade. é descentralizar uma informação que de repente é bem mais rico ela ficar centralizada lá, entendeu? Entendi. Eu também. Eu acho legal, mas ao mesmo tempo é mais A uma vantagem, coisa. a vantagem seria que seria em português, né? O Stack Overflow É Agora ele é em justamente essa português questão. também. Ah, Oi? Agora Eles tem Stack lançaram. Overflow em português. Sim, eu sei que eles lançaram, mas igual não tem todo o conteúdo, não tem o mesmo recurso, né? Então, mas em Depende. vez da gente fazer um fórum, por que a gente Pode usar lá. Exatamente. Faz sentido. Dá pra E aí estimular o pessoal. a gente estimula as pessoas a ficarem monitorando hashtags JavaScript, hashtag, enfim, qualquer um se sentir à vontade em querer ajudar. Exatamente, até a pessoa se sentir à vontade até de começar a saber inglês. E quando esse cara aprender inglês e começar. Tipo, aí é uma explosão de conhecimento, porque assim, a base de conhecimento do Stack Overflow, eu arrisco dizer que hoje é uma das maiores em termos de engenharia de software. Qualquer coisa que tiver de problema tem lá. É verdade. Tem mais um tópico que também é sobre criar coisas. O Beto Muniz levantou o seguinte. Uma ideia que seria legal também é criar um canal de RC da WJS, para a galera interagir lá junto a vocês. Acho que o pessoal iria curtir. Queria criar mais um canal de aproximação. Fica também mais fácil de surgir ideias. Eu acho que é uma boa. A gente discutiu isso de RC essa semana passada, sobre ter uma ferramenta só para isso e tal. Mas acho que um canal no Freenode não ia matar ninguém, né? Verdade. É uma boa. Acho que Deixa o Exato. canal lá. Mas é que tem uma coisa boa e uma coisa ruim disso tudo também. Eu acho, a gente tá atacando em muitos lugares ao mesmo tempo, coisas que são sociais, né? Por exemplo, o próprio GitHub, pra mim, ele já é um local onde, tipo, o cara vai lá, ele abre issue, abre pull request e tal, e entra numa discussão que se torna quase um fórum. Daí a gente estimula os caras a usarem Stack Overflow em português, a gente tem o Twitter, que a gente tenta responder o máximo que pode, tem o grupo de e-mail, e daí a gente tem mais o canal do IRC. Eu acho muito legal, acho que nem o Zé comentou, não mata ninguém. Mas se o cara entrou no site da Brasil JS Foundation agora, pra onde a gente indica ele pra chegar lá e fazer uma pergunta, por exemplo, pra galera, assim. Eu acho que era interessante ter um caminho mais óbvio do que dizer pra ele, olha, tu pode procurar num desses 15 aqui, sabe? Tem que tomar um cuidado, assim, pra não exagerar, né? Entendi. É que eu acho que cada um tem um propósito mesmo, assim. O cara que vai criar uma issue no GitHub não vai perguntar na issue do GitHub como que eu faço pra rodar Grunt, tá ligado? Sim, são coisas diferentes. São Mas coisas no caso do diferentes. Link, ele não acabaria enquadrando um pouco, de repente, questão de fórum ou questão de grupo de e-mail. Uhum. Eu acho que é uma boa, sim, também, só que eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado, assim, nesse sentido. Não, beleza. Não deixar o cara mais perdido. Uhum. Não, com certeza. Eu acho que, assim, dos itens que estavam aqui na minha lista era mais isso. Acho que foi bom juntar toda essa galera, porque deu pra ouvir bastante coisa, deu pra ver quais são os problemas mesmo. Muita coisa a gente confirmou, né, que a gente achava ruim. E eu acho que é isso. O meu último tópico aqui, que eu acabei de achar, era em termos mais de fortalecimento de marca, assim. Seria legal se a gente conseguisse fazer uns adesivinhos, pelo menos, né, e conseguir colocar nos eventos. Acho que seria legal se a gente conseguisse fazer isso, mas aí era só. Se tiver mais alguém, mais alguma coisa, alguém querendo falar, é só manda bala. A gente só queria dar um comentário rápido, que a gente tava, eu já vinha pensando em algumas coisas para fazer com isso, né? A gente tá meio que fechando uma parceria com algumas gráficas por aqui para conseguir uns preços bons. Então, dependendo da região de onde vai ser o evento do cara, a gente pode conseguir pelo menos um desconto na hora de mandar fazer camisa. Já é alguma coisa, né?
ou adesivos, já é algo. E um pouco a parte disso, essa semana a gente vai voltar a abrir a gente vai abrir o primeiro lote já da venda de ingressos para o Brasil GDS Conference. Então a gente vai anunciar na Weekly e tudo mais, mas o pessoal fica de olho que a gente já tem umas novidades, vamos anunciar mais uns palestrantes aí e tal. Cara, até uma outra coisa. Qual a antecedência, desculpa se eu estiver voltando ao assunto, mas qual a antecedência mais ou menos que vocês estão pensando em lançar a abertura de venda de ingresso para os eventos? Só deixa eu explicar por que eu estou perguntando isso. Eu trabalho numa empresa pública e eventos fora do Rio, no meu caso eu moro no Rio, eventos fora do Rio eu preciso de pelo menos um mês de antecedência para poder comprar o ingresso. Então, assim, é meio complicado o lançamento em, sei lá, 2 semanas antes, porque isso acaba sendo impossível para algumas pessoas. Como eu estou em empresa pública no Rio, fica ruim para ir para fora, outras pessoas também devem ter esse mesmo problema de empresa pública, entendeu? Então, a antecedência é um ponto, pode ser crítico, né? Nesse caso específico da conferência da BGTS, até vai abrir com uma antecedência monstruosa, né? O evento vai ser o quê? Em agosto, Felipe? Agosto, final de agosto. Final de agosto, então vai abrir bastante, mas os frontins geralmente não tem tanto, eu reparei isso mesmo, assim, normalmente é um mês, um pouco mais do que isso. Eu tava com 2 oportunidades de frontin que, assim, a gente tentou correr para poder ir e eu não pude ir. Se eu não me engano foi Fortaleza e mais um outro, que eu não lembro qual foi. Eu acho que foi Porto Alegre, se eu não me engano, que foi mais ou menos perto. E eu não pude ir justamente por isso, porque fora do Rio, só com um mês de antecedência. Entendi. É um cuidado importante mesmo. Cara, acho legal, sim. Bom questionamento levantado aí. Ficar ligado nesse lance de antecedência. A gente pode colocar no guia lá de criação de evento. Sim. Verdade. Beleza, mas diz aí. Se tiver algum designer aí que quiser ajudar no projeto, tem uma issue aberta lá no FEMUG, a issue 16, para fazer um logotipo pra gente, senão... Teve um cara lá que já contribuiu. A gente vai escolher um logotipo para o FEMUG. Se vocês quiserem ajudar lá, serão bem-vindos. Cara, obrigado aí por todo mundo que participou. Ajuda de design é realmente um negócio extremamente valioso, que é difícil encontrar pra caralho. Cara, isso aí eu te dizer que é uma coisa que a gente podia tentar buscar, de repente, uma parceria com algum outro grupo ou algo assim, porque designer realmente tem muita demanda, porque todos os eventos vão precisar de alguma coisa, todos os projetos vão precisar de alguma coisa, seja para logo, seja para o que for, e é muito difícil conseguir de fato assim, a disponibilidade. A gente podia tentar alguma parceria com algum grupo de designers, sei lá, alguma coisa assim, que realmente é uma área bem carente, assim, né? É verdade. Mas beleza, galera, acho que é isso então. Já bateu aí um pouco mais de 1 hora desde que a gente começou o papo, então acho que está na hora de desligar. Valeu todo mundo que participou, foi muito foda. Eu sei que nem todo mundo conseguiu entrar no Hangout para estar aqui discutindo com a gente. Uma pena monstruosa isso ter acontecido. Seria legal se tivesse, sei lá, 50 pessoas aqui falando um monte de coisa. Mas foi bom que vocês interagiram nos comentários, quem estava aqui interagiu também. E valeu por tudo aí. Vamos botar para ferrar esse ano. Acho que a gente tem um plano super legal. E com a ajuda de todo mundo a gente consegue fazer tudo isso acontecer. E vamos marcar outros hangouts, né? Boa, Rafael. Beleza, galera. Valeu, então. Até a próxima. Valeu. Beijo do gordo.